Hoje, a gente vai mergulhar numa das promessas mais profundas que existem, sabe? Uma daquelas que atravessam o tempo e nos oferecem uma chave para nossa liberdade interior. Vamos olhar para as palavras de Jesus, mas com um guia especial, a perspectiva de Emmanuel. Olha só, tá aí. A declaração central de tudo. É simples, né? Direta. Mas, ao mesmo tempo, que força que tem essa frase. É essa promessa de Jesus que vai ser a base de toda a nossa conversa de hoje. Mas, vamos combinar? O que significa de verdade conhecer a verdade? E mais, que liberdade é essa que ela promete? Exato. Essas são as perguntas que importam, né? E para começar a responder, a fonte que a gente está estudando nos faz um convite bem interessante. O convite é para a gente não começar com regras, com dogmas, mas sim com a base de tudo, o fundamento da criação, o amor. Então, vamos lá para o nosso primeiro ponto-chave. Para a gente entender essa liberdade que vem da verdade, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e entender a natureza do amor divino. E como a gente vai ver, ele funciona de um jeito bem diferente do que a gente está acostumado. A análise de Emmanuel já começa com um ponto que é fundamental. Ele diz o seguinte: o amor divino não se compara a nenhuma forma de amor que a gente conhece aqui, o amor humano. E é exatamente aí, nessa diferença, que está a semente da verdadeira liberdade. E aqui o contraste fica gritante, né? De um lado a gente tem o amor divino, a bondade suprema, que é sempre a mesma, invariável, e que deixa toda criatura livre para aprender, para adquirir conhecimento por si mesma. E do outro lado, a nossa tendência humana, que muitas vezes quer o quê? Quer violar o pensamento do outro, impor nossa vontade. Aquela coisa de querer que o outro veja o mundo exatamente como a gente vê, sabe? É um impulso de controle, que é o oposto total da liberdade. Certo. Isso nos leva para a próxima peça do nosso quebra-cabeça. Se o amor divino nos dá essa liberdade toda, como é que isso funciona no dia a dia, na prática? A resposta é simples e ao mesmo tempo profunda. Tá tudo no poder das nossas próprias escolhas. E aqui vem um ponto que uau, é radicalmente importante. Essa liberdade, gente, é absoluta. O texto diz que a providência divina respeita a nossa vontade em qualquer circunstância. Pensa nisso. Isso inclui até as escolhas que nos levam para caminhos bem difíceis, sabe? Para erros, para compromissos bem sombrios. A liberdade de escolher é algo sagrado. Ah, mas espera aí. Liberdade absoluta não quer dizer bagunça, não quer dizer caos. Ela funciona junto com um princípio de equilíbrio perfeito, a chamada justiça perfeita. Ela garante que toda escolha que a gente faz tem uma consequência. É aquela história. A gente é livre para plantar o que quiser, mas a colheita? Ah, a colheita é obrigatória. A gente vai colher exatamente aquilo que plantou. Então, o processo todo se desenrola de um jeito bem claro, em 3 passos. Primeiro, a gente escolhe o tipo de experiência que quer viver. Segundo, a gente mergulha de cabeça nessas escolhas, abraça os compromissos que vêm com elas. E terceiro, e isso é inevitável, a gente colhe os resultados, os frutos diretos do que a gente mesmo fez. E olha, o leque de escolhas é imenso. A gente escolhe, por exemplo, entre criar discórdia ou buscar tranquilidade, entre agir e fazer acontecer ou ficar na preguiça, entre cometer um erro e buscar corrigir, ou entre criar um débito e depois trabalhar para resgatar. Cada um desses pares, pensa bem, é um caminho que nasce diretamente da nossa vontade. Ok, então, se cada um de nós é o arquiteto do próprio destino, se tudo vem das nossas escolhas, o que isso significa para os nossos relacionamentos? Como é que a gente lida um com o outro a partir dessa ideia? A conclusão é lógica e é linda. Respeito. Se a minha jornada é sagrada, se as minhas escolhas são respeitadas pela própria vida, então a jornada do outro também é, não é mesmo? O texto nos pede para a gente honrar o caminho de cada um, para a gente reconhecer que todo mundo está usando o mesmo direito divino de escolher. E essa citação de Emmanuel aqui, ela é um soco no estômago no bom sentido. Não tentes constranger o próximo a ler a cartilha da realidade por teus olhos. Ou seja, essa nossa mania de querer forçar o nosso ponto de vista no outro é uma quebra desse princípio fundamental. Cada um tem os seus próprios olhos para ler a cartilha da realidade, a sua própria forma de aprender as lições da vida. O que nos leva a uma verdade assim essencial. A libertação não vem de fora para dentro. Ninguém liberta ninguém. A verdadeira emancipação da alma é um despertar que vem de dentro. Acontece quando a própria consciência, no seu tempo, sem pressa, resolve buscar a verdade. É uma jornada pessoal.
íntima e que ninguém pode fazer por nós. Bom, agora vamos juntar todas essas peças. Vamos voltar lá para a promessa original de Jesus, mas agora com todo esse entendimento que a gente construiu. Depois de tudo isso que a gente viu, a beleza daquela promessa de Jesus fica ainda mais cristalina, né? É uma promessa sem si, sem condições, sem pré-requisitos, sem aquelas letrinhas miúdas no final do contrato. E o texto de Emmanuel destaca uma coisa genial. O mestre foi muito claro naquilo que ele não disse. Ele não falou de um lugar específico para encontrar a verdade. Ele não impôs condições para a gente conhecê-la. Ele não deu um itinerário, um mapa único que todo mundo tem que seguir. E talvez o mais importante, ele não marcou um tempo no calendário. E aí vem essa frase final, que é magnífica. Para o acesso à verdade, cada um tem o seu dia. Gente, isso é libertador. Não é uma corrida, não é uma competição para ver quem chega primeiro. É um encontro pessoal e que uma hora vai acontecer com a luz. E acontece no tempo certo de cada alma, de acordo com as escolhas e a prontidão de cada um. E é assim que a gente termina, com essa reflexão. A promessa é para todo mundo, ela está garantida. A liberdade que vem com a verdade está aí, disponível. A única pergunta que fica, e é uma pergunta que só cada um pode responder por si mesmo, é: em que ponto dessa jornada tão pessoal cada um de nós se encontra hoje?